Tá. Quer testar o áudio? 1, 2, 3, som. Alô? Alô? Belezinha? A hora que vocês quiserem. Manda brasa aí. Fala, Alexandre. Fechou aí, meu técnico? Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Puxando R, o podcast do Nerd Interior, o portal de notícias para os nerds de todas as categorias de Indaiatuba, não é mesmo, Kimura? Desde daquele que está começando hoje no mundo da nerdice até os mais avançados, como é o caso de Kimura, primeiro nerd de Indaiatuba. Que bom. Kimura, dê seu boa tarde aí, quase boa noite a todos. Daqui a pouco a gente vai apresentar nosso convidado. Boa tarde, depois de um longo inverno. Um longo inverno que friaca. No meio do qual a gente descobriu como é que usa melhor esse microfone, mas... Isso, e esse apresentador aqui teve a honra e o privilégio de ter dengue. Não recomendo, meus amigos. Já tive também. Então, estamos recebendo hoje ninguém mais, ninguém menos do que ele, que é uma lenda da nona arte brasileira. É um dos mestres aí dos quadrinhos brasileiros. Por favor, uma salva de palmas para Pedro Mauro. Pedro, obrigado mais uma vez. Você não tem nem palavras, né? Você é um cara assim espetacular. Atendeu os nossos pedidos lá. Fizemos uma palestra com você lá quando estava na Cultura. Agora, fazendo as suas estreias em podcast, hoje conosco. Que legal. Seja bem-vindo aí. Dê o seu boa tarde aos nossos ouvintes Obrigado, boa tarde para todos vocês. É sempre um prazer, né? O senhor sempre me convida e eu venho, participo com o maior prazer. E muito legal. E primeira vez um podcast, então está sendo muito legal. Que bom, muito obrigado aí pela oportunidade. Valeu. Pedro, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso que está aqui. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouquinho para o pessoal. Mas eu queria que falasse um pouquinho vamos lá começar pelo clichêzão aí, né? Pela sua carreira. Você teve um início na publicidade, não é? Se não me engano. Depois descobriu quadrinhos. Como é que foi essa descoberta dos quadrinhos e como o quadrinho se sobrepôs à publicidade? Em que momento isso aconteceu? Afinal de contas, você sabe que quadrinhos não é fácil viver de quadrinhos no Brasil, né? Eu queria que você contasse aí pra gente um pouquinho da sua história. Eu vou resumir, porque são 54 anos. Bom, muito bom. Na verdade, eu comecei com quadrinho. Eu comecei com quadrinho em 69 e 70 em São Paulo, numa editora Taika, que não existe mais, né? E eu fiquei 2 anos fazendo quadrinho. Foi o meu começo de carreira. Não era o western ainda? Só o western. Só o western? Só o western. Já comecei com o western. Porque na época era muito... Em São Paulo se exibia muitos filmes, estava muito no auge os bang-bang italianos. Sim. Os espaguetes italianos. Claro. O western spaghetti, que ele chamava. Sim. E todos os cinemas, eu morava no centro, eu morava na São João que Ipiranga. Então, todos aqueles cinemas do centro ali, que você deve conhecer bem, né? Eu entrava. E engraçado que eu era menor de idade, né? Não tinha 18 anos. Ainda não podia ter e eram proibidos para menores de idade na época. Estava bem escrito lá na... E eu não conseguia entrar. E as únicas formas de referência para a gente pesquisar, ou era gibi, né, que a gente comprava gibis de outros americanos e europeus, e cinema, né, fotos, revistas, né, que não tinha internet, lógico. Então, eu queria assistir esses filmes para referência, para inspiração. Mas aí eu descobri um dos cinemas no centro, não sei se era Olido, alguma coisa Olido, não me lembro mais o nome. Tinha uma sessão da tarde que eles exibiam 2, 3 faroestes italianos seguidos. E você pagava, entrava e ficava assistindo a tarde inteira. Aí eu comecei a conversar com o bilheteiro, porque de dia não tinha muito movimento. E contei minha história e falou, tá bom, entra aí, vai e tal. Aí eu entrava direto todas as tardes para pesquisar e assistia todos esses de Django, Sartana e, nossa, eram títulos que... Então esse foi meu começo de carreira, eu fiquei 2 anos. Aí, nessa época, houve uma crise editorial. Na época, a editora começou a parar, né? E a gente ficou sem trabalho, né? Ficou meio que desempregado, não só eu, outros quadrinistas da época, né? E aí surgiu a oportunidade em publicidade, porque eles contratavam uma meninada de quadrinhos, um pessoal de quadrinhos, como Shimamoto, Getúlio Delfim, todo esse pessoal. Só gente ruim. Para fazer storyboard. Que storyboard era um quadrinho comercial, né, para layout, para vender uma ideia para o cliente. Exatamente.
E foi onde eu entrei na época era Alcântara Machado, hoje é o MAP, né? Foi onde eu entrei nessa fase, né, que eu parei com os quadrinhos e fiquei em publicidade quase minha vida, né? 30 e poucos anos. Caramba. E, bom, eu vou contando se você quiser. Sim, não, vamos, a gente está aqui para te ouvir. Se quiser no meio, perguntar. E sempre no mercado de publicidade, sempre com storyboard. Sempre storyboard. Storyboards, aí eu passei a fazer também ilustração. Aí eu virei ilustrador, porque eu era um quadrinista, que se chamava na época, né? Sim. E aí eu virei o ilustrador, porque aí você começa a fazer artes para revistas, para anúncios, né, além do storyboard. Então eu fazia muito trabalho na época para revista Playboy, para Abril, para Quatro Rodas. Caramba. Fiz muitas ilustrações, cartazes de Fórmula 1, tenho vários cartazes que eu fiz, artes que eu fiz também na época que o Senna mudava de escuderia. Então os clientes pediam, né, um cartaz, um pôster para promover. Sim, né? claro, coloca no meio da revista, né, toda aquela... Então eu fiz vários cartazes também oficiais da Fórmula 1. Que legal. Para Fórmula 1 no Rio, era no Rio, depois passou para São Paulo, Jacarepaguá e São Paulo. E na publicidade eu fiquei assim esse tempo todo. Nesses 34 anos que você ficou na publicidade, como é que continuou essa sua relação com os quadrinhos e, logicamente, com o cinema também, né? Sim. Afinal de contas, como você falou, era uma referência sua. Uma coisa que eu vi na biografia dele, assim, mudou para os Estados Unidos em 1990. Sim, 95. Aí você, uma agência de quadrinhos começou, contatou você, não sei como, alguma coisa assim, porque é curioso, você foi para os Estados Unidos e aí você é descoberto pelos europeus. Foi. Globalização. Globalização, nessa época estava começando a internet, né? Estava pequena ainda. Não, na verdade, eu fiquei nessa publicidade esse tempo todo, mas nunca deixei de ler quadrinhos e comprar. Então eu acompanhava o que estava acontecendo no mercado de quadrinhos. Um pouco diferente de hoje, como eu falei, não tinha internet, então os quadrinhos era mais difícil de você, sabe? Não tinha tanto acesso. Não tinha acesso. Você ia em São Paulo, por exemplo, tinha a livraria francesa e umas outras lá que vendiam coisas de fora da Europa, né? E nos Estados Unidos você comprava super-heróis, né? E coisas desse tipo. Mas foi em 95 que eu estava em publicidade, mas já como freelancer, não era mais contratado de empresa. Eu fiquei vários anos como freelancer, trabalhando para várias agências de publicidade e editoras. Aí surgiu o convite que um amigo meu, que também trabalhava aqui, que ele era filho de pai americano e mãe brasileira, ele morava nos Estados Unidos e ficava aqui um tempo. Fazia ponte. Ele trabalhava como ilustrador, ele nunca foi quadrinista, era ilustrador, num estúdio de Nova York, fazendo storyboards e artes, né, para várias agências lá. E ele falou, de repente ele falou para mim, você não quer vir aqui, passar uma temporada? Tal? Aí eu falei, eu vou visitar. Aí mas naquela época você levava um portfólio físico, né? Sim, claro. Então eu preparei minha pasta, que chamava na época, o portfólio. 15 quilos. E fui passear e levei. Mas sem compromisso, eu falei, não vou ficar nos Estados Unidos, né? Vamos passear. Aí fui com a minha mulher, andamos lá e tal. Aí eu visitei o estúdio. E na época, estava numa época boa de trabalho lá nos Estados Unidos. Nós estamos falando de 95, né? Época da imagem, né? 95. 95, por aí. Sim. E tinha muito trabalho para storyboard. Tá? Além dos quadrinhos. Tinha muito trabalho para storyboard. Então, eles estavam precisando de mais, por incrível que pareça. Depois eu fui conhecer esse lado aí. Nova York era o maior mercado de publicidade, pode ser do mundo, dos Estados Unidos, do mundo, de publicidade. O cinema era Califórnia. Você tinha fazendo storyboards em Nova York 10, 12 desenhistas, ilustradores. Caramba. Uma cidade daquela lá. Por quê? Porque o americano, o artista, né, o que fazia arte final, publicidade era uma coisa para eles comercial. Entendi. Eles torciam o nariz, falavam, além de pagar mais, pagava-se mais do que uma arte para uma editora, para uma revista, mas não era uma arte comercial. Você fazia storyboard, o cliente aprovava, fazia a produção, jogava no lixo. Sim. Então era descartável a sua arte. O público não tinha acesso, não via aquilo. Quem te conhecia como artista era só os diretores de arte das agências. Porque ninguém mais te conhecia. Só nesse mercado, sabe? Só nesse mundo da publicidade. Fora disso... Dentro do nicho. Diferente do quadrinho, né? Então eu fiquei, né, de repente eu me vi
Ele falou assim, esse agente, você trabalha com agente lá, né? Sim. Só. Você não trabalha direto nas agências. Esse agente viu meu trabalho e falou, olha, você tem trabalho aqui, se quiser vir para cá, mas você precisa arrumar documentação, entrar com processo na imigração, porque também tem outra, nesse mercado da publicidade, você não trabalha ilegalmente, tem que ser documentado. Toda parte... Aí eu falei, tá bom, eu vou para o Brasil, vou preparar, peguei um advogado lá que me indicaram, vou preparar meus documentos, sei lá o que, portfólio, e fiz isso, eu fiquei preparando aqui e mandando para lá, para esse advogado. Ele entrou com um processo na imigração, eu não sei se foi por causa da arte, porque existia uma aplicação na época lá que, para artistas de um modo geral, arte de um modo geral, eles facilitavam mais o visto do Green Card, para Green Card, porque era um trabalho, não era um trabalho que você, assim, tirava o emprego do americano comum, vamos dizer assim. Entendi. Então era uma coisa mais, não era todo mundo que fazia arte lá, assim. Claro. E foi aprovado em 15 dias. Caramba. Foi assim, até o advogado falou, pô, leva 6 meses, né, mais ou menos. Em 15 dias ele me ligou e falou, olha, pode vir que tá tudo aqui. Aí de repente eu me vi mudando para lá, para os Estados Unidos. Estavam querendo muito o Pedro Mauro. Não, estava precisando também dessa mão de obra, né? Claro. E fui para ficar alguns anos, acabei ficando 12 anos lá e mais 8 aqui trabalhando para eles, 20 e poucos anos. Caramba. Mas não foi assim não foi para quadrinhos, não foi para... Foi uma coisa bem assim, solta mesmo, assim, e de repente aconteceu. E eu acabei ficando por lá. Quando é que foi que você falou, não, chega de publicidade, agora eu quero me dedicar aos quadrinhos novamente? Como é que foi essa decisão aí? Quando é que ela aconteceu? Exatamente 10 anos atrás, 2014. E a publicidade, primeiro, estava cansando, por causa da idade, lógico, o olho já não é mais o mesmo, a vista. Claro. E a publicidade, vocês sabem, né? É tudo para ontem, né? A demanda é grande e o prazo é curto. Prazo muito curto. Então era tudo, você trabalhava sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Caramba. Eles pediam trabalho para você na sexta-feira para entregar domingo. Sabe? Uma coisa que você não tinha família mais, você não tinha mais nada. Mas tudo bem, isso aí eu devo muita coisa à publicidade, não me arrependo de nada, mas começou a cansar. E veio aquela vontade, né, que estava guardada no peito de quadrinho. Porque aí eu comecei já a brincar com quadrinho. Já tinha então eu trabalho. Experimentação. Exato, meu estúdio tinha, na janela do meu estúdio você viu o Empire State, assim, né? E aqueles prédios antigos de Midtown lá, aqueles prédios com caixa d'água de madeira. E eu ficava olhando e ficava desenhando o Batman lá em cima, ficava brincando, sabe? Já foi. Tenho vários desenhos da época. Que legal. Mas, por incrível que pareça, eu nunca fui numa editora de quadrinho lá. Naquela época era em Nova York, né? Sim. DC e Marvel era em Nova York. Nunca fui, era uma coisa que publicidade não deixava, sabe? Não havia espaço. Não. É outro negócio que absorve pra cacete, né? Absorve muito. Você toma o seu tempo assim. Eu conheci alguns caras que faziam quadrinho. Tinha um que fazia quadrinho, que virou publicitário, né? Deixou o quadrinho, começou a fazer storyboard. E um famoso, que é Neil Adams. Neil Adams, ele muito famoso. Ele deixou aquela época que eu cheguei lá, ele tinha um estúdio de storyboard. Caramba. Inclusive eu visitei ele na época, com portfólio e tudo. Ele tinha um estúdio. E por muito tempo ele fez publicidade. Se pagava bem, ele ganhava muito dinheiro. Aquela velha batalha do artista de ter que pagar as contas. Exatamente. As paixões, né? Ele só revolucionou o Batman, né? Só, Você verdade. devia ter mostrado os seus Batmans de Midtown. Na época eu mostrei. Então. Depois eu encontrei ele lá também, encontrei aqui na Comic Con, que ele veio, né? Sim. Antes de falecer. Sim. E a gente conversou muito, porque na época eu fui no estúdio dele, conversamos, mostrei portfólio e tudo. Mas já estava no outro estúdio, né? Claro. Então a gente foi bater papo e tal. A gente se encontrava lá em publicidade. Sim. Mas nunca falamos. Uma hora ou outra ele mencionava o Batman, tá? Mas nunca falava muito de quadrinhos, né? Entendi. Mas foi uma época muito legal. Legal. Então você voltou para o Brasil e aí decidiu que queria voltar a fazer quadrinhos. Qual foi o primeiro projeto aí que você trouxe em mente? Não, é esse que vai ser a minha reestreia nos quadrinhos.
Aconteceu assim também de uma maneira bem inusitada, porque eu pensei em voltar para quadrinhos, eu falei, bom, ninguém me conhece mais em quadrinhos. De 2 anos de 70 para cá, ninguém me conhecia. E já tinha um pessoal da vanguarda, o Greg Tocchini, o Ivan Reis, o pessoal trabalhando para DC e Marvel, que eu acompanhava, eu vi o trabalho deles. Aí eu falei, vou procurar esses caras. Eu procurei em São Paulo, numa exposição que teve lá, conversei com o Greg e com o Ivan, me apresentei, falei, olha, eu quero voltar a fazer quadrinhos. Aí eles falaram, a gente vai indicar a Image, a DC, sei lá, você fala com o editor. Beleza, aí comecei a preparar um portfólio americano, para quadrinho americano. Sim. Não estava pensando nada em europeu. Mas aí eu comecei a colocar já Facebook, nas redes sociais, Instagram, desenhos meus de piratas, sabe, mulheres, esse tipo de coisa aqui. Experimentações. Mas nada de quadrinho. Entendi. Ainda. Aí, de repente, eu recebo um e-mail do Gianfranco Manfredi, que é o roteirista da Bonelli, que fez Mágico Vento, tem um monte de... E me convidando para se eu queria participar de um... Ele estava lançando um personagem na Bonelli, uma série, e ele perguntando se eu queria participar fazer um episódio ou 2 para ele. Aí, de repente eu fui até olhar, falei, pô, Gianfranco Manfredi, peraí, eu tenho o Mágico Vento, será que é o mesmo cara, né? Eu não sabia de nada. Aí eu fui conferir para ver se era. Esse é o tipo de e-mail que hoje em dia é comum, né? Que você recebe lá, você ganhou 12 mil reais do banco. E você sempre olha 3 ou 4 vezes, mas no caso do Pedro era real. Eu fui olhar e eu tenho esse e-mail, eu imprimi esse e-mail e guardei comigo. É tipo a moedinha número 1 da volta dos quadros. Espetacular, isso merece. E eu peguei e expliquei para ele, falei, Gianfranco, é o seguinte, eu estou voltando para os quadrinhos, minha história é essa, eu estou voltando para os quadrinhos. Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer ele já tinha uma sinopse, um pré-roteiro. Eu me dá 10 páginas aí, eu faço as 10 páginas e te mando para ver se você aprova. Sei lá, tá bom. Aí eu peguei e fiz as 10 páginas, só lápis. Caramba. Mandei para ele olhar o lápis, né, para me finalizar. Aí ele olhou e falou, perfeito, toca, continua, mandou o roteiro todo para mim. Aí eu fiquei meio assustado, né, falei, a única coisa boa é que tinha prazo, né, a Bonelli tem prazo. Americanos, DC e Marvel é também igual a publicidade. Você tem que acompanhar os filmes, cinema. Mas eles têm uma programação diferente. Eu tinha 2 episódios, 2 anos para fazer. Então, quando ele falou 2 anos, eu falei, é isso que eu quero. Primeiro, eu vou voltar com calma, né? Então deu para deu para pesquisar o personagem. Foi essa minha volta para os quadrinhos, em 2014. Legal. Daí foi o primeiro, era um personagem, eu não tenho ele aqui, mas Adam Wilde, era um aventureiro inglês. Eu fiz 2 episódios, depois em seguida ele me convidou para um outro que era um agente secreto russo, que é o Mujiko. E nesse meio apareceu uma proposta da Galenar via Facebook também. Caramba. O cara viu os meus estudos lá para o Adam Wilde e de piratas, né? Sim. Aí ele me convidou para fazer uma história de pirata de uma série que ele estava lançando para a Glénat, editora francesa. Então, na verdade, foi acontecendo via internet, sabe? É o que eu falo, hoje a internet, o mundo inteiro está te vendo, né, velho? Claro. Você posta ali, tá o mundo olhando ali o trabalho. Você nunca sabe se tem um editor que... Impressionante. Se porventura dá dando aquela olhadinha, algum amigo mandou um link. Que legal, cara. Sua influência, assim, porque nos anos 80 eu trabalhava, era técnico de história de quadrinhos e cinema lá na Oswald de Andrade. E aí eu tinha contato com o pessoal, tanto o pessoal da Abril, né? O pessoal Art Comics, que fazia adaptação da DC e Marvel para Abril. E o pessoal da Animal, que é a revista que era... Sim. E tinha aquela discussão do linha clara, né? Linha clara, que é o estilo mais europeu. Europeu, né? linha clara. Isso faz uma diferença quando você vai fazer um trabalho para o europeu ou para o americano? Faz. Porque eu, por exemplo, eu não saberia, não é que eu não saberia, eu não conseguiria hoje já entrar de cara e fazer super-herói, porque é outra pegada super-herói. Além da técnica, você tem todo
é muito movimento, é muito, sabe, pancadaria, geralmente. Eu não estou falando de super-herói. Sabe, quebrando prédio. Tem história que a história inteira é pauleira, né? Então eu gosto de uma coisa mais aventura, né? Aí onde encaixa meu estilo mais no europeu. Mas tem diferença, sim. Para a França, inclusive, o europeu na França, eles gostam mais dessa linha clara. Pode pegar todos os álbuns franceses, não todos, mas eles gostam desse estilo mais limpo, entre aspas aí, né? O italiano já gosta já é um estilo um pouco mais carregado, mais o que você vê aqui nos western, né? Você vê da Bonelli, por exemplo, tá? Mas de um modo geral, o europeu você vê uma diferença muito grande para o americano. Tem uma diferença muito grande. No estilo, eu acho que a escola na época, sabe? Por exemplo, você pega o Joy Kubert, americano, todo esse pessoal dos anos 40, 50, Ralph Foster, que fez o Príncipe Valente, você percebe quando é americano e quando é europeu. Tem uma diferença. Tem uma vez que eu conversei longamente com o Álvaro de Moya, todos aqueles velhos que era da Abril lá, os caras que era editor do Tio Patinho, coisa. E ele falou da exposição que ele fez, primeira exposição de quadrinhos que teve no Brasil, né, no MASP, ele que organizou e tal. Sim. Ele recebeu originais do Ralph Foster, do Príncipe Valente. Eram uns negócios... Enorme. Se você via de perto, era meio, quase como se fosse impressionista. Sim. Se você fotografar de longe, aí ficava perfeito o negócio. É um negócio de maluco isso aí, você não... Pra fazer o fotolito, tinha que afastar para fazer um negócio enorme que o cara fazia. A capacidade que ele tinha, né, de ver isso aí, né? É difícil trabalhar. Por exemplo, você vê Milazzo, Ivo Milazzo, que ele fez o Ken Parker. Ele tem um estilo muito solto final, né? Muito solto. Mas muito bonito. O branco e preto dele é impecável. Só que você vê isso aí ampliado, nossa, tudo quebrado os traços. Quando ele reduz pro quadrinho, fica muito perfeito. Aí encaixa perfeitamente na mídia. Encaixa exatamente na mídia. Eu acho curioso esse negócio da Bonelli aí, que tem o Tex, que é o carro-chefe, né, que é o principal. O Ken Parker é o sério, né, o negócio mais... Sim, pesado, mas bem escrito. Assim, mais bem pensado. É assim, tipo Sérgio Leone. O Ken Parker, você vê... Entendi a referência. Todo quadrinho dele eu vejo filme, eu vejo cinema. Sim. Ken Parker é uma coisa à parte. Realmente o Tex é bem diferente. De joia. Você fez um trabalho para DC, né, como convidado, Batman Mundo, né? Era esse o título. Como é que foi essa experiência? Já que você mesmo acabou de dizer que são estilos diferentes de trabalho. É o Batman passeando por São Paulo, é isso? Isso. Na verdade, eu sempre gostei do personagem Batman, porque o personagem urbano eu gosto mais do americano. Eu estou falando de super-heróis, eu curto super-heróis, eu assisto super-heróis e vejo. Mas para desenhar eu digo que para mim seria difícil. Mas o personagem mais urbano, como o Batman, o Demolidor, ele não é um super-herói, né? Ele faz um monte de traquinagem ali, mas não é o super-herói. E eu sempre gostei do estilo do Batman. Eu sempre acompanhei os filmes, os quadrinhos. E aí surgiu, através da Panini, um editor da Panini, que não está mais lá, ele conhecia Gatilho, ele acompanhou Gatilho, conhecia todo o processo meu e do Carlos Stefan, né, no Gatilho. Aí quando a DC surgiu com esse projeto de colocar o Batman em 14 países, né, pegar uma dupla de cada país, de 14, e colocar o Batman no país de cada um lá. Fazer uma turnê internacional. Exato. Histórias de 10 páginas e tal, fazer um álbum sobre esse Batman World. E aí ia ser feito no Brasil também. Aí quando eles ofereceram para a Panini o projeto e escolheu uma dupla, o editor pensou em mim e no Carlos. Falou, pô, eu queria alguma coisa aí que vocês dois fizessem, porque eu gostei muito de Gatilho e tal. Aí o Carlos também, que é fã de Batman, também de quadrinho, ele falou, então, vamos fazer, vamos topar, tal. Pegamos na hora. Aí eles deixaram o livro, falaram, vocês põem o Batman onde quiser, do jeito que vocês quiserem, com o vilão que vocês quiserem, o problema é de vocês. Caramba. Aí eu falei, pô, Carlos, Batman tem que ser São Paulo mesmo, não tem nada a ver com... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? São Paulo é bem a cara do Batman. Aí o Carlos pensou em vilão, mas não, era muito... A história é curta, não tinha como você colocar muita coisa. Fazer. Aí foi o que nós fizemos, trabalhamos em cima de uma coisa mais social aí, né? E foi muito legal, porque nós colocamos o Batman no prédio, no Martinelli e o antigo Banespa lá, desculpa.
E foi legal, inclusive no lançamento eles pegaram no prédio do Santander, eles pegaram o último andar e criaram um apartamento lá, como se Bruce Wayne estivesse em São Paulo, né? Bate-sinal. Fizeram mesmo com quartos e cama e não sei o quê, e fizeram uma exposição lá dentro no dia do lançamento e projetaram o sinal do Batman no prédio, da Martinelli lá no prédio do Banespa, lá do Santander. Sim. Foi muito legal o lançamento. Coisa de Ivan Costa isso. Foi, né? Ivan Costa. Ivan é apaixonado Ivan Costa aqui, foi uma... E inclusive os originais eu expus nesse dia lá, as 10 páginas estavam expostas lá. Legal. Mas foi muito legal esse projeto. Foi um personagem que eu sempre pensei em desenhar um dia assim, mas nunca imaginava que fosse dessa maneira, trazer para o Brasil, né? Então foi uma coisa inédita. Desenhar é fácil, duro é publicar. Desenhar. Quando o convite vem oficial... É oficial, né? Aí fica menos difícil. É verdade. Pedro, vou falar de Gatilho agora. Gatilho, inicialmente foi um projeto independente. Uhum. Seu e do Carlos. Saiu, o primeiro foi Gatilho. Gatilho era uma história fechada e única, certo. 2017. Uhum. Nós pensamos... Não havia ideias para continuações, nem sequências. Não, nós pensamos, eu falei com o Carlos um dia, falei, pô, tô com vontade de voltar ao western, porque até então não tinha feito mais western, né? Eu tinha feito lá nos anos 70. Aí eu falei, tinha vontade de voltar, mas voltar naquele estilo Sérgio Leone mesmo da época, nada, né? Uma coisa mais... E eu não quero, porque na época eu escrevia meus roteiros, mas era um roteiro baseado e os filmes italianos na época também era vingança, chegava, matava, voltava. Eu não queria isso, eu queria uma coisa um pouco mais, né, pensada, apurada. Aí o Carlos falou, pô, tem umas ideias muito legais tal que eu tenho comigo escrita, tal, vamos passar pro western e tal, não sei o quê. E começamos a fazer umas reuniões em Sorocaba, geralmente nas padarias lá, né? E batendo papo, escrevendo, rabiscando. Não teve roteiro fechado, foi um roteiro aberto. A ideia, ele me contou o filme, a ideia que ele tinha, da história, e eu fui rabiscando. E ele falou, olha, o começo seria isso, o meio e tal, tanto é que nós mudamos várias vezes, né? Ficamos uns 2, 3 meses ali estudando e fomos desenhando, e fui desenhando, ele foi escrevendo o texto e de repente aconteceu. Era uma história fechada e única. Só que daí, não sei se eu já falei sobre isso, mas a gente fez uma coisa independente, nós bancamos esse trabalho para lançar numa Comic Con em São Paulo, na CCXP. E aí nosso plano era, como a gente estava bancando, o negócio é pagar a gráfica, o resto é um trabalho nosso, né, independente, claro. É uma curtição nossa. Né? Mas de repente com divulgações, né, com o pessoal, com o Sidão, com um monte de gente divulgando tudo. O Sidão, inclusive, ele checou pra gente a história, deu uns palpites e tal. Ah, que legal. Não sabia, não. Não, ele foi a primeira vez. Quando nós já estava com o roteiro meio pronto e algumas coisas desenhadas, nós mandamos para ele e falar, pô, dá um pitaco no que você achar, porque ele é muito bom nisso aí. Né? Com certeza. Editor do Maurício de Souza, né? Sidney Guzman. Espetacular, se dá um abraço. Nossa, aí ele, lógico, deu umas orientações pra gente, umas coisas lá, deu uma revisadinha. E nós fizemos essa história. E com essas divulgações via internet aí, na Comic Con, que ia ser o lançamento praticamente, né? Esgotou em 1 dia e meio. Caramba! Foi assim, tipo, a gente tava querendo pagar a gráfica, sabe? Pelo amor de Deus, vamos pagar a gráfica. Esgotou, lógico que nós não imprimimos muito, foram 400 exemplares. Sim, mas em 1 dia e meio, num evento que não tinha western, né? Era um evento mais de super-heróis, ou sei lá, de cinema, né? E aí o pessoal começou a pedir mais, porque chegava na mesa, não tinha, e abrimos uma lista. Aí foi, nós fizemos 4 edições do Gatilho. Número 1, 4. E reimpressões. Caramba! Fora o Pipoca e Nanquim depois, né? E aí começaram a falar, pô, esse personagem tem que continuar, porque ele não estava lá, vivo. Tem mais coisa para fazer. Pois é, aí o Carlos falou, pô, vamos pensar numa trilogia, tem tudo a ver com Sérgio Leone, trilogia dos dólares. Com certeza. E tem até uma homenagem, eu diria, uma inspiração nos filmes do Sérgio Leone, né? Tem até algumas coisas lá, umas easter eggs lá de... Escondidinhas. Eastwood e tal. E então nós falamos, vamos pensar numa trilogia. Aí nós pensamos no Legado, na continuação. Junto com o Legado, a gente já escreveu Redenção.
que já estava com a ideia da trilogia. Já tinha ali um roteiro. Já tinha um roteiro já amarrado, E... tipo De Volta para o Futuro. O primeiro fez sucesso, já vamos fazer os dois de uma vez. Exatamente. Trabalhamos nos dois, quer dizer, trabalhamos meio que junto, o roteiro junto, o desenho não. Aí lançamos um por ano, que foi o Legado, o Gatilho, Legado e Redenção, onde 17, fechou a trilogia. 18 e 19? 19. E deu certinho porque 19 na Comic Con, na CCXP, lançamos o Redenção, por isso que não teve reimpressão em Redenção. Legado e Gatilho tiveram. Sim. Porque em seguida veio a pandemia. Aí parou tudo, aí não deu mais para continuar, não deu para reimprimir mais. Claro. E foi onde aconteceu tudo isso. E o Pipoca entrou exatamente quando aí? O Pipoca entrou no Legado. No Legado ele começou a conversar com a gente. Ah, mas logo no segundo, então. No segundo. Ele começou a conversar. Tipo assim, eu encontrei ele no FIC, o Daniel. Daniel falou, precisamos conversar, tal, não sei o quê, vamos bater o papo, porque Pipoca nem que estava começando também. Sim. Estava bem no começo da editora. também. Aí ele falou, vamos conversar, tal. Aí começamos a bater papo, tal, vamos ver se a gente publica depois. Só que como a gente já tinha o Redenção pronto na cabeça já para começar, ele disse, não, termino independente de vocês, branco e preto, que está todo mundo querendo. Aí quando terminar a gente vai fazer pensar num compilado, mas o papo foi no Legado, mas já estava certo que eles iriam publicar depois no final. Agora eu quero perguntar, assim, quero que você responda de coração. Quando sugeriram que a trilogia fosse lançada num compilado único, você foi contra a ideia de colorir ou trazer essa novidade para a trilogia ou não? Como é que foi? Fala a verdade. Não fui contra, mas eu não gostei da ideia. Aliás, não se falou sobre colorir na época. Eles iam fazer um compilado branco e preto. E nós sugerimos para ele uma história extra, porque tinha coisas que dava para amarrar melhor entre o primeiro e o segundo, num dos personagens, né? Então, eu falei, Carlos, a gente pode fazer esse compilado e colocar uma história extra, tá? Para ficar uma coisa mais ainda legal. Mas tem que ser branco e preto. Tem que continuar branco e preto, porque todo mundo queria o Legado branco e preto. Aí, o meu amigo Marcelo Maiolo, aqui de Piracicaba, um grande colorista da DC, ele acompanhou o Gatilho e ele falou, pô, deixa eu colorir umas páginas para você, para brincar. Vou só experimentar aqui um pouco. Mas não tinha ainda a Pipoca e Nanquina jogada. Aí ele me coloriu umas 2 páginas, 3. Ele estudou uma palheta para o western, porque ele faz super-herói, que é diferente do tema. Claro. Falei, Maiolo, não tem que ser uma coisa bem bang-bang, né? Ele falou, não, eu vou estudar uma palheta só para o western e tal. Estudou uma palheta e ficou uma coisa linda, rapaz. Eu tenho comigo guardado ainda. Digital, lógico. Aí ele ficou lindo aquilo. Aí eu guardei comigo e o Carlos também viu. Quando nós tivemos a primeira reunião com o Pipoca e Nanquim, tá bom, tá tudo aqui na mão, eles vão fazer e tal. Foi durante a pandemia, 2021, acho que foi. O Carlos falou assim, rapaz, você viu isso aqui que o Maiolo fez? Mostrou pro pessoal. Quando eles viram aquilo, ele falou, não, tem que ser colorido. Falei, meu Deus, não devia ter mostrado. Daniel, o Zago e o Alexandre ficaram... Não, só tem que ser colorido. Aí falaram com o Maiolo não podia, né? Tava com a agenda dele estava lotada. Sim. Aí eu falei, pessoal, tem que ser estilo Maiolo. Senão não adianta fazer uma coisa aqui, né? Claro. E eles arrumaram alguns coloristas, que eu na época nem sabia quem era. Eles arrumaram um colorista para fazer tipo teste. Eles que fizeram isso, eles que iam cuidar disso. A gente só ia aprovar ou não. Mas não ficava legal. Não é que era ruim, não ficava legal para o western. A paleta não estava muito super-herói, muito pesado e tal. Aí falamos, não vai dar, volta para o branco e preto. Volta para o branco e preto. Aí o Carlos, já que estava naquela pendenga, o Carlos falou assim, puxou para ele e falou assim, eu vou colorir isso. Caramba. Ele comprou um curso, eu posso falar isso aqui porque todo mundo já sabe. Ele comprou um curso americano via online na internet. Ele nunca tinha colorido um quadrinho, mas ele conhece cor. Sim. Ele desenha também. Ele comprou esse curso por causa tem todo um esquema, né, de paletas, de como é que chama? De layers, né? De camadas e tal. Hoje você colar no computador, né? Você não pega mais pincel. Não, no computador, é digital, né? Ali no tablet ali. E ele fez esse curso aí e pegou para colorir.
eu acompanhava, ele mostrava para mim, falava, pô, isso daqui você acha que... Aí eu dava uns toques para ele de cor, né? Eu rabiscava no Photoshop, porque eu não uso Photoshop para desenhar, né? Mas eu rabiscava umas cores, eu falava, não, faz esse fundo aqui e tal. Ele pegava e jogava do jeito dele. E no final, eu gosto mais do branco e preto. Eu, como artista, gosto do branco e preto. Meu trabalho é mais branco e preto. Mas no final ele fez um trabalho muito bom para Gatilho. Então eu acho que ficou legal dentro do que, sabe, de cor, sabe? Eu acho que ficou muito bom. Gatilho entregou ao mundo um novo colorista. Aí eu perguntei para ele, ele falou assim, esse foi o primeiro e único, tanto é que ele não quis mais colorir. É verdade? Nunca mais? Não, o procurador está sendo colorido na França, ele não quis fazer. Caramba. Não quis fazer, não. O trabalho é muito grande. Sim. Não é que ele não quis, ele não tinha tempo também. Ele só fez esse aí. É uma coisa que o pessoal hoje em dia não deve saber, né? Quando tinha que botar retícula, tinha aquele negócio adesivo, né? Sim, eu usava muito. Né? Hoje em dia não vai. Não é? Hoje em dia tem os recursos do digital, né? Mas você sabe que eu ainda tenho comigo guardado uma pilha de retículas? E um dia brincando eu usei, não no quadrinho. Eu sei isso porque, obviamente, como todo japonês, eu desenho um pouco, né? Porque então, eu não desenho há muito tempo, mas eu... Se não, né? É engraçado, hoje em dia tem os aplicativos, você pega um desenho qualquer na internet, sobrepõe o celular no papel e a criança consegue copiar aquele desenho que está na tela do... Faz um projetor ali. Parece um projetor. Meu filho, cara, ele montou uma exposição lá. Tem Dragon Ball, tem tudo que você imaginar de anime. E mangá, são personagens que ele gosta. Mas ele tá ali, treinando. Né? Tá ali exercendo o traço dele de alguma maneira. A gente você é mais velho que eu, mas assim, época que a revista da Ebal era preto e branco, mas era colorido nos Estados Unidos, pra nós aqui vinha preto e branco, né? Tinha algumas edições coloridas que era mais caro, obviamente. Sim, sim. Então pra gente, todos os heróis da Marvel e DC era preto e branco, só na capa era colorido. É verdade. E lá era... Então quando começou, eu lembro quando eu lembro do Homem-Aranha, aquela edição clássica lá da morte da Gwen Stacy. Aí quando eu vi republicado colorido, eu falei, porra, é outra coisa. Não é que era melhor, é outra coisa. É outra coisa, é diferente. Muda tudo, né? É diferente. O Mário Garcia mandou aqui, ó, o papo tá pesado, hein? Valeu, obrigado, Mário, por nos acompanhar. Pedro, depois veio o Procurador, né? Sim. Na sequência do Esse aqui. Do Redenção. Mostra aqui pro pessoal, pra gente aí, a capa. Aqui? Pra câmera, onde é? Isso. Aqui. Aquela ali é boa. Esse é italiano, original. Esse aí veio quando? A ideia desse trabalho, o Gianfranco me procurou dizendo que eu estava, depois de Gatilho, né? Sim. Foi o último trabalho que eu fiz com ele. Não foi aquele primeiro lá que você citou, que ele mandou o e-mail? Não. Esse lá foi o primeiro. Outro... Isso aqui já é mais recente, é de 2 anos atrás. Sim. Ele escreveu esse roteiro de western e na época ele ofereceu, lógico, ele é freelancer na Bonelli, ele não é contratado, ele é freelancer. Eles chamam ele para fazer text, alguma coisa e tal. Agora está fazendo Dylan Dog, inclusive, escrevendo. Dylan Dog. E ele tinha esse roteiro quase pronto já e bateu um papo com o pessoal da Bonelli e falou sobre esse roteiro. Só que a Bonelli estava numa fase, foi no final da pandemia agora, estava numa fase de segurar projetos novos, né? Sim. Que não os de linha dele. E aí ele falou, olha, não dá para fazer agora, tal. Ele falou assim, aí ele mandou uma mensagem para mim e falou assim, olha, eu tô com um roteiro de western e eu queria saber se você tá afim de desenhar e procurar um editor aí no Brasil, porque aqui na Itália a gente pode publicar depois, porque agora não vai dar para publicar. Aí eu falei, tinha acabado de editar o Gatilho, né, com Pipoca e Nanquim. Aí eu falei pro Daniel, Gianfranco tem um roteiro de western que ele quer publicar no Brasil, que é um editor. Na hora ele falou, pô, quer que a gente faça já. Aí na hora ele com o Ale, com o Bruno, marcaram um bate-papo online lá com ele. Sim. E ele explicou sobre o projeto, os caras toda na hora falaram, vamos fazer. Vambora. Aí eu trabalhei nesse projeto exclusivamente para a edição original do Pipoca e Nanquim. Foi uma das primeiras, né? Pelo menos foi a primeira e única com editor de fora. Sim. Sendo publicado primeiro aqui. Legal. E eles publicaram esse trabalho aqui e depois agora está sendo publicado, já foi publicado agora esse mês passado na Itália, mas não pela Bonelli.
para uma outra editora. O Gatilho também já esteve já circulando aí por outros países também, né? O Gatilho foi na Bélgica, em branco e preto, uma edição muito bonita, e publicaram separado, Gatilho, Legado e Redenção, em álbuns separados, mas lançaram junto. Também fizeram o compilado. Não, separado. Os 3 separados de uma vez só. Exatamente como a nossa independente, só que num álbum tipo francês, grande, sim, né, sim. Capa dura, e uma bela edição, branco e preto. Branco e preto como nós fizemos aqui, na Bélgica. Uhum. E, lógico, mercado francês e belga. E agora, como venceu o contrato, né, para a língua francesa, ele vai ser publicado também na França. Mas já a edição colorida, a gente está vendo ainda. Agora também vai ser publicado também pela mesma editora que publicou o Procurador na Itália, o Gatilho, mas provavelmente é a edição do Pipoca Nanquim, compilado colorido. Então essa está rodando. Agora a Holanda também está sendo visto pela Holanda, a gente está negociando com a Holanda. Está rodando o mundo. Eu falei aqui da mensagem do Mário Garcia, recebi agora uma mensagem no WhatsApp, que Mário Garcia é ninguém mais, ninguém menos que Mário Takashi, que é um dos produtores da Monolito Produções, pediu para não esquecê-lo, que eles ainda querem fazer o live action de Gatilho, tá? É sério, Cadu aí é um pouco mais complicado, né? Cadu e Mário estão doidos para fazer o live action de Gatilho. Ele me mostrou uma pequena filmagem de western, pequena, não sei porque que foi, muito legal a produção, gostei. Sim. Os meninos gostei, muito bom. Aliás, nos próximos dias aí, devemos ter conosco aqui novamente Cadu e Bruno Zago para falar sobre o live action de Ogiva. E legal. O Bruno vem para cá falar com a gente. Esse projeto que eu tive a oportunidade de participar, mas a gente fala disso outro dia, porque foi muito legal. Pedro, vamos falar agora da sua entrada no universo de techs. Afinal de contas, é como se um sonho de infância se tornasse realidade, é isso. Porque é um personagem que você deve acompanhar, ou devia acompanhar há muito tempo. Como é que aconteceu isso? Como é que veio esse convite? Veio direto da Bonelli? Foi um intermediário? Como é que aconteceu isso? Conta pra gente. Então, eu conheço esse personagem desde o tempo que eu fazia quadrinhos nos anos 70. E eu lia bastante, mas na verdade, às vezes, como desenhista, como artista, às vezes eu comprava techs nas bancas mais pelos desenhos. Sim. É lógico que eu lia. É lógico que eu lia, mas eu digo, eu folheava pelo desenho, isso aqui é legal, tá mais no estilo que eu gosto e tal. Sim. E acabava comprando. Tenho bastante livros de techs, gibis de techs e tal. Nem tanto como colecionadores, né? Claro. Mas eu tenho bastante. E o personagem eu conhecia bem, assim, o personagem, porque eu lia. Mas aí, como fazendo western, né? Um personagem longevo de 75 anos, sendo publicado, né? Não é para qualquer um, né? Com certeza. Então, eu sempre pensei um dia, falei, nossa, agora que eu estou fazendo western, fazendo quadrinho, e com o Gianfranco e com a Bonelli, dá para tentar fazer um tex, né? Com certeza. Até porque o Gianfranco escrevia também, tex escreve, né? Há 2 anos... Antes de fazer isso aqui, antes da pandemia, 4 anos atrás, o Gianfranco mandou uma mensagem para mim dizendo que o Bozelli tinha falado para ele assim, pensa num Texone. Texone é o tex gigante lá que eles chamam, né? Que é um álbum que eles geralmente davam, o Bonelli, né? O Sérgio Bonelli, ele sempre procurava autores estrangeiros para fazer esse álbum, porque tem estilos diferentes. Claro. Então o Bernet fez, o Joy Kubert fez, vários caras de fora fizeram. Agora eles fazem mais com italianos, né? Acho que mudou um pouco. Ele falou, pensa num Texone pro Pedro e tal, não sei o quê, porque eu já estava lá na Bonelli fazendo Mujico, ele já viu meu trabalho lá. E Gatilho ele já tinha visto. Aí o Gianfranco, mas eu estava num outro projeto que eu não tem como parar. Eu falei, eu não vou falar, eu quero encarar um Tex agora, e eu vou ter que parar o que eu estou fazendo, e não é justo, não é certo, né? Então eu pedi um tempo, falei, vamos dar um tempo aí que eu preciso terminar o que eu estou fazendo. Aí a história parou, tá? Falei, a hora que der uma folga eu vou voltar a falar com eles. Aí o Gianfranco ficou um pouco fora da Bonelli e tal, não estava fazendo muita coisa para eles. E aí começou uma campanha meio aqui no Brasil dos fãs de Tex, né? Sabia que eu estava na Bonelli, então falava, Pedro, você precisa fazer um Tex, você precisa fazer um Tex, uma hora fazer uma campanhazinha, Frigo, Renato Frigo. Sim. Vamos lá, e publicavam coisas e tal. E eu comecei a fazer coisas também, commissions, né, encomendas para italianos que me pediam na Itália, eu mandava para lá. E eles pediam Tex.
Eu falei, pô, eu não sou desenhista oficial de Tex, mas como é uma encomenda, uma comissão, eu fazia. Porque não era nada para né, publicar, né? Claro. Era para colecionador. E eles também começaram a publicar meus desenhos lá, sabe? Tipo, eles publicavam nas redes sociais dele, Tex de Pedro Mauro. Falei, bom, tudo bem. Aí o Tiago Cardinali, que é um jornalista, fã de quadrinhos, que você conhece? Sim, claro. Ele vive na Itália direto, agora ele está na Record, né? Aqui no Brasil, e ele é muito amigo do pessoal de lá da Bonelli, inclusive do Bozelli, que é o curador de Tex, e é o roteirista principal. E ele começou a falar com o Bozelli, o Pedro, não sei o que e tal. Aí o Bozelli falou, acho que seria legal fazer um Tex com ele. Aí ele gravou um vídeo, o Bozelli me convidando, tipo, Pedro, eu falei em italiano, Pedro, vamos fazer um Tex junto, tal, não sei o que. Aí o Tiago, que legal, vou passar esse vídeo para ele. E mandou o vídeo para mim. Falei, puta, agora o convite está feito, né? Só que eu tenho que ir lá. Aí o Gardinali, o Tiago, falou para mim, eu tô indo para Milão, sei lá, daqui 15 dias, rapaz, vou ficar lá uma semana. Vamos comigo, que a gente vai almoçar com ele, a gente vai conversar pessoalmente e a gente faz um oba-oba lá. Aí eu resolvi, falei, tá bom, vamos, vai. Fui para lá. Aí conversamos, pra você ter uma ideia, eles estavam estavam se preparando para um evento grande lá na Itália, eles iam lançar um filme de um Dumper, não sei como eles falam. Eles estavam lançando um filme, cinema, eles estão partindo para cinema também agora. Sim. Eles estão fazendo bastante crossover também com Batman, personagens, né, com Flash agora. Eu peguei o meu recentemente, Dylan Dog com Batman, muito bom, do Cavenago, né, desenhista. Dylan Dog tinha que ser com John Constantine. Também. Também dá jogo. Também dá jogo, mas ficou muito legal com o Batman, né? Ficou bacana. Ficou muito legal. A Sombra do Morcego, né? Acho que sim. Uma coisa então eles estavam numa correria na Bonelli. Eu fiquei 2 dias lá, sabe, indo lá e tal. Pra você ter uma ideia, eu falava com o Bozelli, não sentamos para conversar. O Bozelli estava andando pelo corredor, assinando coisa, conferindo coisa, e conversando comigo, com o Gardinali e tal. E eu levei o gatilho para ele, tudo com dedicatória e tal. Foi aí que surgiu da França, porque ele publicou na rede social dele, segurando o gatilho. O editor da França viu, já me chamou lá. Tá. Foi tudo uma... E então ele falou para mim, tá bom, eu vou te fazer um roteiro, eu vou escrever um roteiro para você, te mando daqui 1 mês. Ficou assim. E depois a gente manda o contrato e tal, tá bom. Não falamos nada mais, fui embora e tal. E fiquei trabalhando. Aí 1 mês depois ele começou a mandar o roteiro. Mandou 10 páginas, não sei o que e tal. Falou, olha, se você fizer até, sei lá, daqui 4 meses, a história é curta, 34 páginas. Né? A gente publica esse ano, senão você pode fazer com mais calma, publicar o ano que vem e tal. Porque eles têm prazo, eles têm toda uma... Claro. Aí tava com o roteiro na mão, falei, não vou ficar parado, né? Vou fazer logo. Então foi assim que surgiu. E acabou saindo mesmo no fim do ano na Itália e a Mitos lançou agora. Mostra pro pessoal lá pra gente. Mostrou agora. A capa do... Opa, mostrou agora que é... Essa é a capa que é de um artista italiano. E tem a minha história... Na verdade, esse álbum são 5 histórias, né? De artistas diferentes, e a minha história... Noite Longa em Caiote. Muito bem. Então foi essa minha entrada no personagem Tex, mas foi muito legal, eu curti bastante. Apesar de ter uma história curta, e ele só colocou o personagem Tex, porque são 4 pardes ali que andam juntos sempre. Sim. E, só que ele pôs a história toda à noite, né? Então eu tive que trabalhar de uma maneira... Aí eu falei para ele, Bozelli, eu vou trabalhar meu branco e preto, porque... Claro. Ainda mais à noite, eu tenho que botar contraste nisso, não vou deixar uma linha limpa, né? Sim. Aí faz o seu estilo que a gente se vira aqui, que eles coloriram lá. Então, o trabalho foi muito legal, foi curtição mesmo. Eu fico pensando, você fala dos fãs de Tex aqui no Brasil que foram falar, tem que fazer... Quem seriam fãs de leitores de Tex no Brasil hoje em dia? Porque assim, eu acho já isso incrível que a longevidade de Tex na Itália. O Western Spaghetti morreu faz 50 anos. Sim. E ainda a revista de Western ainda sai. Nos Estados Unidos está havendo a tentativa de trazer o Western de volta, aquele Yellowstone, aí o Kevin Costner fez aquela que quer fazer lançou no Cannes agora a primeira parte, que é uma trilogia de Western. O pessoal caiu de pau em cima. Eu vi aquele seriado Baz Reeves do xerife
Não, delegado federal negro. Sim, sim. Assim, é legal, mas assim, é lento pra cacete. Porque Aquele é bem lento. Fica naquele negócio de... que a preocupação de revisionismo, né? Por um lado é justo, mas... Meu, cansativo pra dedéu, cacete. Quem quer ver Bang Bang quer ver tiro, pô. É ver ação, né? É que você vê nos clássicos dos Imperdoáveis, o Clint Eastwood, por exemplo, que, pô, sabe... Imperdoável de Dança com Lobo, Dança com Lobo do western, assim. Hoje em dia é até criticado, porque é aquele herói branco que vai salvar. Mas o filme é legal, cacete. Não, é isso que é. Pois é. Esse novo que é a saga a saga americana, né? Provavelmente ele tinha uma série de quadrinhos que chamava Vipa Petri, aqui no Brasil, que era uma saga como se formou a corrida para o oeste, né? Toda aquela colonização. E foi muito famosa, que foi lançada na Itália, desenho italiano, e lançaram no Brasil. E quando eu vi esse do Kevin Costner na saga americana e tal, eu me lembrei dessa série, porque deve ser coisa meio parecida. Paralelo. Mas é aquele negócio, né? Hoje em dia é muito complicado, porque já vi críticas, lógico que eu não vi, né? Pelo que estava em Cannes, que assim, o conquistador, o colonizador como vítima. Que como o western clássico é meio isso, né? O cara lá... desbravando o oeste lá, combatendo os índios, civilizando, né, aquela treco lá. O western era meio isso, né? Era um discurso do colonizador. Curiosamente, assim, aí quando a Itália resolve fazer seus western, há uma certa reversão, um certo aspecto, assim, porque aí, eu sempre falo, a diferença do western americano do spaghetti é que do americano é poerento e o italiano é lamacento. Uma boa explicação. Eu achava italiano, quando eu comecei a ver em São Paulo os Bang Bang italianos, porque eu só via os John Ford, os filmes americanos clássicos, né? Então eu, como garoto, na época, eu também queria ver ação. Eu estava desenhando quadrinho, eu falei, quero ver ação. Claro. Então eu via, por exemplo, numa briga, dificilmente o chapéu caía da cabeça, por exemplo, né? No italiano, o cara já vinha barbudo, já vinha todo... mais sujo, mas... tipo Trinity, né? Era uma roupa de baixo, né? Era aquele... Como é que fala? Tipo de não é camisolão. Tem um nome isso daí, né? Tem um nome. O cara fica vestido assim o filme inteiro. O filme inteiro vestido com aquela camisolona lá. Pedro, vamos falar do seu projeto. Você trouxe alguns originais aqui do seu novo projeto, que é A Cangaceira. É um western... brasileiro que passa aí no semiárido brasileiro, vamos dizer assim. Mostra um pouquinho pra gente aí, ali na câmera, e como é que tá o andamento do projeto. Aí já tem uma ideia de quando lança, quem lança, como é que tá aí essa... Então, na verdade esse projeto me procuraram, deixa eu ver se dá pra mostrar por aqui, pelo menos uma página assim, dá pra ver, né? Dá sim. Oi? Desculpa. Então, esse projeto estava comigo já há um ano parado, com o pessoal de uma produtora de São Paulo, através dos amigos. Me procuraram, porque eles me acompanham no quadrinho, e falaram sobre esse projeto. Eles tinham roteiro para cinema, apresentaram em Hollywood, em produtoras pequenas e tal, e apresentaram também para streaming aqui no Brasil. E sugeriram para eles, por causa de agenda tal, fazer um quadrinho primeiro. Entendi. Aí eles me procuraram. E eu li o roteiro, eu gostei do roteiro, porque o cangaço também é uma coisa que eu sempre acompanhei. Nos anos 70 também em São Paulo, o que tinha de filmes de cangaço, era western italiano e filmes de cangaço. Era Lampião e não sei o que, era Curisco, Diabo Loiro, era tudo que você está falando, que filmou em Deatuba e tal. E eu assistia também esses filmes lá. Eu via também como um bang bang na época. Claro. Assim. Aí eu também sempre pensava um dia em fazer alguma coisa com cangaço, mas nunca surgiu uma ideia assim. Aí quando me procuraram, eu li o roteiro, eu falei, tá bem no esquema de cinema, de Sérgio Leone, bem, né, daquele estilo. E eu falei, eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa, tal, mas não dava tempo, ficou parado isso aí. Aí o meu irmão, que também é publicitário e desenhava storyboards, nunca fez quadrinho para valer, sempre brincou assim. Sim. Eu falei com ele agora recentemente, falei, Jairo, faz o seguinte, você não quer fazer um storyboard isso aqui para adiante? Aí de repente eu consigo finalizar, porque senão vai ficar parado isso. Ele falou, legal, topo, com vontade de fazer quadrinho, né, tal. E ele começou a fazer todo o lápis para mim.
E eu comecei a finalizar, já está com... São 110 páginas, já tem quase 70 prontas. Já bem adiantado. Avançado. E nós não tínhamos procurado editor, não tínhamos procurado nada. Eu falei, vamos fazer e depois a gente vê o que faz, ou faz um catarse, ou sei lá, né? Aí surgiu a ideia, né, quando eu conversei com o pessoal aí, que eu até posso falar aqui, né, do pessoal do Trem Fantasma. Sim, sim. O Marcelo, o pessoal lá, o Lucas. E eles se interessaram bastante em publicar isso aí. Não tem nada certo, mas provavelmente vai ser publicado por eles. Provavelmente. Que legal. E agora no fim do ano. Muito bom. Pedro, a gente já está chegando no final do nosso papo aqui, que daqui a pouco tem o pessoal do Resenha. É um bate-papo aqui que só fala de futebol. Ah, de futebol. Só tem corneta só. Um corintiano, que mais, Renê? Tem São Paulino aí, não? Tem São Paulino, tem palmeirense, tem santista até, né, que é uma coisa cada vez mais rara no futebol e no meio das torcidas. Falta quanto para ele ter que pagar o rodízio lá no Nordeste? 2 jogos. Cheio das apostas, né? Quem não é, né? Ainda mais hoje em dia no futebol. Pedro, você trouxe aqui o calendário, né? Esse calendário foi lançado aí para celebrar os seus 70 anos e também os 54 de carreira. 54. Bacana, tem. Cada mês traz uma arte, vamos dizer assim, inédita? Inédita. Eu fiz essas 12 aquarelas. Eu tinha vontade de fazer um calendário com aquarela. Eu fiz essas 12 aquarelas no tema Western que estava lançando, né? E foram feitas, são inéditas e foram feitas para esse calendário. Legal. Olha, não é só porque o ano está na metade, não, mas isso aqui é uma obra de arte, gente. Vale a pena ter. Ainda tem disponível? Ainda tem até o meio do ano ainda tem. Legal. Quem quiser, como que faz? Tem um... Assim, é só seguir nas minhas redes sociais, né, legal. Pedro? O Instagram onde eu tenho mais, que eu só coloco meus trabalhos, é só sim. Pedro Mauro Ilustrador. Boa. Depois Pedro Mauro já você vai ver lá. Fechou. Aí entra em contato lá, sim, faz a solicitação e boa. Tranquilo. Tem outros produtos lá também à disposição? Ainda tem algumas coisas. Esse, por exemplo. Né? Artbook, né? Acabamos não mostrando. Acabou não mostrando. Porque esse artbook é uma trilogia. Vamos dizer assim. Vamos dizer. Tem 1, 2 e 3. O primeiro era mulheres, tema só sobre mulheres. Legal. Mas tem uma história também, não é só desenho, tá? Tem uma história. Tem uma história de 20 e poucas páginas. E esse aqui também tem uma história, que é a história da Mão do Morto, que é a história do Wild Bill Hickok, que é o personagem que existiu no Velho Oeste. Tem uma história também, e nós vamos lançar esse ano, agora até o fim do ano, o terceiro, que é sobre piratas e bruxas. Vai ter uma história de bruxas, escrito pelo Carlos Stefan, o mesmo roteirista de Gatilho. Eu acho que ainda teremos uma história de pirata ainda no cardápio de Pedro Mauro. Vai ter com o roteiro do Carlos Stefan, que foi a primeira coisa que a gente ia fazer antes de eu entrar na Bonelli. Que legal. Estava praticamente escrita a história, agora ele está reescrevendo. Que bacana. O ano que vem. Acabou a cangaceira, começa essa nova história. Nova história da pirata. Muito bom. Bem, já falamos, quem quiser saber mais de Pedro Mauro, então, Instagram? Instagram. Legal. Instagram é onde tem todos os meus trabalhos, eu publico só trabalhos. Não tem foto de comida, de família. Não, por favor. É só trabalho. A gente está no mundo dos influenciadores, às vezes agradece, né, que tem um foco. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela presença. É uma honra recebê-lo aqui. Sempre que tiver novidades, por gentileza, né? Esse podcast é seu também. Parabenizá-lo aí por todo esse trabalho, né? Por toda essa história que você nos contou. A gente sabe que não é fácil, como a gente já falou aqui, trabalhar com quadrinhos nacionais, né? Que é uma briga, assim, né? Vamos dizer assim, quase que diária. Então, assim, parabéns pelo seu empenho, parabéns por conquistar não só os leitores brasileiros, mas também do exterior, né? É um trabalho muito difícil. Kimura, faça as suas considerações finais aí, por gentileza. Prazer conhecer, não conhecia um quadrinista, porque eu, como jornalista, acompanhei essa história do quadrinho, né? Já falei, conheci o Álvaro de Moya, que era um pioneiro do pesquisa, assim, e acompanhando trabalhos de vários quadrinistas antigos brasileiros, os caras era um cenário completamente diferente. Você foi para fora, tal, mas os caras aqui quase morreram muitos morreram no anonimato, quase só fanáticos conhecem o trabalho deles. Hoje o cenário é outro, você tem a possibilidade de, né, divulgar online e tal, com todas as críticas que o pessoal fala, mídia social, não sei o quê, mas por outro lado tem muita coisa legal também. Sim. Muito bom, é isso aí. Gente, então é isso, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Pedro, mais uma vez,
muito obrigado pela presença. Voltamos na semana que vem, talvez já com Bruno Zago e Cadu, quem sabe, né? Se sobrar um espacinho na agenda lá, mas estaremos aqui semana que vem, sim, com um grande convidado também para nos ajudar a discutir aqui tudo que envolve o cinema, quadrinhos, literatura, séries, tudo isso que a gente gosta e ama. E para saber mais também, acesse o nosso portal lá, o www. Tem gente que se enrosca com isso, hein? Meu Deus. nerdinterior.com.br e também no @nerdinterior no Instagram, no Facebook e no YouTube, ok? Obrigado a todos e até o próximo Puxando o R.